Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença, agradecidos pela vida e pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida e por estes momentos que temos para estudarmos a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos ajudando a entender e tomar a decisão de colocar em prática em nossa vida o que nós aprendemos. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas, nos problemas que enfrentam, que não desanimem, que perseverem e que recebam as bênçãos, Pai, conforme a Tua santa vontade. Queremos especialmente pedir por Antônia Almeida. Ela pede que Tu abençoes a filha Valéria e também o Azaf, que completaram mais um ano de vida ontem. Abençoes também Flávio e Janete, Erildo e Marlene, Marli, Edmar e também Ercina Becker, Adão Santos e Cleonice. Queiras abençoar Grisalda Souza, Terezinha e todos os demais que nos escrevem pedindo orações. Sabemos que Tu conheces as necessidades, os problemas que enfrentam e temos a certeza de que Tu estás abençoando cada um conforme a Tua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos finalizar o estudo desta semana. Estivemos falando aqui sobre oração na prática. Como é que nós deveremos agir com relação ao nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Ele, a nossa oração, os momentos dedicados ao estudo da Bíblia. Como é que nós devemos agir e praticar o que nós cremos que é um instrumento poderoso que nós temos em nossa mão, é a oração. Sabemos que a oração é uma necessidade humana universal. Todo ser humano clama por alguma coisa. Se não for ao Deus verdadeiro que nós clamamos, eles clamam a algum ídolo, clamam a alguma coisa que eles creem que pode abençoar e ajudar no problema que estão atravessando. Então, todo ser humano, em todo o mundo, clama a alguém, a algum ser superior. E nós clamamos a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que responde, o Deus que não falha, o Deus que já realizou milagres, maravilhas que estão registrados aqui na Bíblia e que Ele também tem realizado milagres em nossa vida. E nós precisamos continuar buscando esse Deus cada dia mais, assim como nós estudamos essa semana. Mesmo que pareça que as orações não estão tendo resposta, nós não deveremos desanimar, desistir de orar. E Deus, Ele com certeza tem o tempo dele para responder. E muitas das vezes está provando a nossa fé, está provando se realmente nós cremos nele e mesmo não tendo a resposta imediata ou como nós gostaríamos, se nós continuamos sendo fiéis e dedicados a Ele. Então Deus, às vezes, Ele permite certas situações para nos provar. E nós conhecemos pessoas que oraram a Deus e Deus respondeu imediatamente, como foi o caso de Elias, lá dizendo que não haveria chuva durante 3 anos e meio e não choveu. E depois, então, ele desafiou os profetas de Baal. Os profetas clamaram e nada de fogo descer sobre o sacrifício deles. E então, quando Elias orou, o fogo desceu. E depois, então, Elias orou e começou a aparecer uma nuvem lá no horizonte. E essa nuvem veio crescendo, se formando, cobrindo o céu e começou a chover. Mas Elias sentiu medo. Por quê? Porque Jezabel, mulher de Acabe, disse que Elias seria morto no dia seguinte, porque houve uma matança dos profetas de Baal e ela disse que Elias seria morto. Elias fugiu, Elias teve medo. Isso acontece às vezes conosco também. Temos uma experiência boa com Deus, um momento de grande manifestação do poder de Deus através do nosso trabalho, da nossa oração, e no dia seguinte nós podemos também estar num momento triste e deprimido como estava Elias. Elias, ele pediu a Deus a morte, mas Deus não atendeu a oração de Elias. E então Deus disse que Elias caminhasse. Deu comida, deu água para Elias e ele caminhou durante 40 dias. E precisamos então, irmãos, tirar aqui uma lição para a nossa vida. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele não quer que nós desistamos da missão que Ele nos deu para realizarmos aqui neste mundo. E nós precisamos cumprir essa missão. E a missão é
nós irmos a todo mundo pregar o Evangelho. E nós pregamos o Evangelho através da nossa vida, da nossa maneira de ser, do nosso modo de tratar as pessoas. Nós estamos pregando o Evangelho. Não é somente abrindo a Bíblia e dando estudos bíblicos, mas vivendo na prática aquilo que nós conhecemos desse Deus verdadeiro. Ana foi outra que também teve a oração respondida depois de vários anos que ela ia lá no santuário clamar ao Senhor e Deus concedeu, ela recebeu um filho, Samuel. E Samuel foi dedicado ao Senhor e ela, assim que ele desmamou, levou-o para o santuário e lá ele permaneceu e foi um grande homem de Deus, Samuel. Então nós temos exemplos bíblicos, Jesus mesmo nos ensinou como nós deveremos orar. As nossas orações devem ser orações de louvor, de confissão, de pedidos e também de ações de graças. E enfim, nós estivemos aqui essa semana aprendendo que nós precisamos crer. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, crer que nós já recebemos e assim será. Porque a oração, ela precisa ter fé naquilo que nós pedimos a Deus. Não adianta nada nós orarmos, mas pensarmos assim, mas eu sei que Deus não vai me responder, eu sei que não vai acontecer isso. Não, pensamos com fé. Vamos colocar a nossa fé em ação. Jesus disse, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos realizar grandes coisas e é possível nós se colocarmos a nossa fé em ação. Nós temos vários outros exemplos na Bíblia de pessoas que também oraram. Nós citamos aqui essa semana alguns, Elias, Ana, citamos as orações de Jesus, mas nós temos também em Esdras, no capítulo 10 e no verso 1, a palavra de Deus nos diz, quando Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão, diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Esdras foi uma outra pessoa que orou, clamou a Deus, colocou o rosto no chão e Deus ouviu a oração de Esdras. Temos ainda outro exemplo que está em 2 Reis, capítulo 13, e no verso 4, nós temos aqui outro exemplo que diz, Jeoacás orou ao Senhor, pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. Jeoacás, ele orou a Deus, pedindo para que Deus pudesse livrá-los da mão dos sírios, porque os sírios estavam oprimindo o povo de Israel com crueldade, e então Jeoacás orou e o Senhor atendeu a sua oração. Mas temos também o exemplo aqui em 2 Reis, capítulo 19, a partir do verso 14, fala aqui do rei Ezequias. Ele recebeu uma carta e ele levou essa carta perante o Senhor, colocou essa carta ali no templo e Ezequias então orou a Deus da seguinte maneira, ó Senhor, o Deus de Israel que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra, sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve, abre teus olhos, ó Senhor, e vê, ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Vejam, Ezequias clamando a Deus por livramento dos assírios, especialmente Senaqueribe, que estava querendo invadir Jerusalém. E assim, irmãos, nós precisamos também clamar ao Senhor. Nós não podemos esperar que as coisas aconteçam sem que nós clamemos a Deus. Nós temos em Jonas, capítulo 4, versos 2 e 3, Jonas orou ao Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis, sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor,
Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Foi quando Nínive não foi destruída. E Jonas, então, ele diz para Deus, ó Senhor, eu fugi por causa disso, eu sabia que Tu és misericordioso, que Tu não irias destruir Nínive e iria perdoá-los. Mas Deus perdoou por quê? Porque eles se arrependeram. E Jonas, então, pediu que Deus tirasse a vida dele. Mas, irmãos, vejam, Deus, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe os motivos pelos quais nós estamos clamando, Ele sabe a sinceridade do nosso coração, Ele sabe se é exatamente aquilo que nós estamos pedindo é o que precisamos. Então nós precisamos viver na prática a fé dos nossos antepassados, que confiavam plenamente em Deus, que colocavam a vida nas mãos de Deus, e Deus fazia, claro, o melhor por cada um deles. Em Abacuque, no capítulo 3, no verso 1, em diante, nos diz aqui a palavra de Deus, o profeta Abacuque entoou esta oração: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom, o santo vem do monte Parã. E essa oração ela continua, a oração de Abacuque. Então nós precisamos aprender com essas pessoas que foram usadas por Deus e que são exemplos para nós hoje, neste mundo mau e perverso que nós estamos vivendo. Se nós não colocarmos a nossa confiança em Deus e nós não o buscarmos de todo o nosso coração, como é que nós queremos ser vencedores? Então nós precisamos colocar em prática aquilo que nós queremos da palavra de Deus, o que Deus é capaz de fazer. E então, quem sabe, existe algo que você gostaria de mudar ou colocar em prática em sua vida de oração, como resultado do estudo que nós fizemos aqui essa semana. E fale com Deus o que você gostaria de mudar, o que você gostaria de colocar em prática a partir dessa semana, viver uma nova vida com Cristo, uma nova experiência. Aproveite, faça um compromisso com Deus. Peça a Ele forças para que você possa crer nele de todo o coração, buscá-lo de todo o coração e a certeza de que Deus, Ele te conhece e que Ele fará o melhor. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado amanhã. E no domingo nós estaremos juntos novamente, dando continuidade a esta série, Crescendo num Relacionamento com Deus. E amanhã teremos o nosso Hora Tranquila Responde. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando, vocês que escrevem perguntando e nós aqui aos sábados então trazendo as respostas. E agradecemos também a vocês que compartilham e que clicam no dedinho de joinha. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo continue trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a fazermos o melhor segundo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.